Diante da certeza da condenação, Bolsonaro partiu para o tudo ou nada. É isso que a gente assistiu ontem, gente. Bolsonaro, na primeira fila do julgamento, a conduta dos advogados, parlamentares que criaram confusão, tudo isso é para gerar vídeos, gerar cortes, para construir essa narrativa que o bolsonarismo tenta criar de que ele seria uma vítima da perseguição política, quando na realidade a gente sabe que ele é de fato um criminoso, covarde, que está tentando de todas as maneiras se safar de ter que pagar pelos crimes que cometeu. Mas a conduta do Bolsonaro é uma conduta por demais conhecida, né? É o cara que é pego batendo carteira e grita "pega ladrão", né? Quer dizer, o Bolsonaro foi pego com a boca na botija. Existe um calhamaço de provas que mostram o envolvimento direto de Bolsonaro como líder da organização criminosa que tentou, através da força, através do golpe, impedir que o resultado da eleição fosse respeitado. E agora, ele que sempre contou com a impunidade, diante, né, da provável decisão do STF de torná-lo réu, e por conta disso nós entrarmos num processo que tem um cronograma e que a gente já pode estimar uma data para meados de setembro, outubro, para o julgamento do mérito, ele começa a fazer, então, estes movimentos, né? Que são claramente movimentos que tentam criar na opinião pública, dentro e fora do Brasil, uma ideia de que ele seja um perseguido ou que tem algum direito dele que tenha sido violado, quando a gente sabe que está sendo garantido para ele, né, o amplo direito de defesa. Coloquem para mim aí, por gentileza, a hashtag sem anistia. Coloque a hashtag aí sem anistia. Me diga a cidade da onde você está me acompanhando. E nós teremos hoje o segundo dia do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que analisa se Bolsonaro irá ou não virar réu. O que está sendo julgado agora ainda não é o mérito. O que está sendo analisado agora é se, né, a denúncia encaminhada pelo Ministério Público Federal tem elementos suficientes para justificar, né, que Bolsonaro seja réu e aí então tenha que responder à ação criminal que está sendo movida contra ele. Eu acho que nós temos que olhar para esse processo entendendo ele nas suas diversas dimensões. A presença do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, a conduta do Bolsonaro no plenário do STF, o discurso dos bolsonaristas, tudo isso, na minha leitura, na minha opinião, tem por objetivo criar o discurso da perseguição. E eu vou dar aqui para vocês um dado, vou dar para vocês aqui um exemplo, que, na minha opinião, é muito ilustrativo disso que eu estou aqui dizendo. Você sabe que esse pessoal que está preso, não sei se vocês sabem, mas essa turma que está presa na Papuda e na Colmeia, que é o presídio feminino aqui de Brasília, essa turma que foi presa em função do 8 de janeiro, 600 pessoas, foi oferecido para elas que elas possam sair, que elas possam fazer o que é chamado de transação penal. Elas teriam que ficar 2 anos sem poder usar as redes sociais. Aqueles que puderem pagar uma multa de até R$5.000
e fazer um curso sobre a importância da democracia. 600 pessoas poderiam ter saído, não quiseram sair. Vou repetir, gente, porque essa informação é muito importante. Essa turma do 8 de janeiro, que está presa, 600 pessoas, foi oferecido para elas a possibilidade de elas saírem da cadeia através de uma transação penal, no qual elas aceitariam ficar 2 anos sem usar as redes sociais. Elas teriam que ficar, né, obrigadas a fazer um curso sobre a importância da democracia. E, além disso, aqueles que podem teriam que pagar uma multa de até 5 mil reais, gente, em 3 anos, para ajudar a indenizar tudo que eles quebraram, tudo que eles estragaram. E poderiam ir embora para casa. Não quiseram ir. Por que eles não quiseram ir? Porque ficar preso faz parte da narrativa da perseguição. Manter estas pessoas presas é importante para a construção da narrativa que eles criam para dentro e para fora do Brasil. Então, por que as pessoas não quiseram? Gente, o pessoal não quis ir embora para casa. As pessoas não quiseram sair. Quer dizer, por que elas não quiseram sair? Porque elas são parte desta narrativa. E a presença delas lá, né, reforça a narrativa da perseguição. E por que eu acho que o risco de fuga do Bolsonaro é muito grande? Por conta desse ambiente que eles criam, dessa narrativa da perseguição. Isso justifica a tentativa de fuga. Bolsonaro vai querer fugir para dizer, olha, eu estou sendo perseguido, eu vou fugir porque eu não tenho saída, né? Então, eu quero dizer para vocês, gente, que quando eu pedi que o Ministério Público Federal, né, determinasse que o Bolsonaro tem que usar a tornozeleira eletrônica, eu não fiz isso por nada, eu não fiz isso sem motivo. Eu fiz isso porque eu tenho convicção de que ele pretende fugir. Mas ele já está sem passaporte. Sim, ele está sem passaporte, mas ele pode fugir para o Paraguai, pode fugir para a Argentina. Nós temos várias fronteiras, né, que são, de certa maneira, fáceis de serem atravessadas. E aí ele consegue uma maneira de chegar nos Estados Unidos. Não vai ser porque ele está sem passaporte que ele não vai ser recebido nos Estados Unidos. Tá? Então, meus queridos companheiros e companheiras, eu acho que o risco de fuga é real. Eu acho que o discurso que ele constrói vai nessa direção. Vai nessa direção, para justificar uma tentativa de fuga, né? Então, a tornozeleira eletrônica, ela é muito importante, né? Então, eu defendo que o Bolsonaro tenha que ser monitorado, e a melhor forma de monitoramento é através da tornozeleira eletrônica, né? Vamos acompanhar hoje, durante o dia, gente. Começa aí com o voto do Alexandre de Moraes, depois temos os demais votos, a tentativa de anulação da delação do Mauro Cid não deu certo, a tentativa de fazer com que o julgamento não acontecesse na turma não deu certo, portanto agora Bolsonaro, né, é o dia em que vão ser dados os votos. E se tudo correr dentro do previsto, até hoje, no final do dia, a gente tem a decisão que Bolsonaro vira réu. E virando réu, nós já teremos um cronograma previsto para sabermos de fato quando que ele será julgado. Será que ele pode fazer algum escândalo lá, forçar uma situação para sair algemado? Gente, sinceramente, sabendo com quem a gente está lidando, tudo é possível, né? Algum deles querer fazer alguma confusão, fazer algum escândalo. Acho que tudo é absolutamente possível, né? No decorrer do dia de hoje.
e em função da narrativa, da estratégia que eles estão construindo em torno, né, da figura do Bolsonaro. Forte abraço para vocês, um ótimo dia de trabalho. Vamos manter vocês informados sobre tudo aquilo que aconteceu no dia de hoje.